O implante dentário ele pode ser instalado imediatamente após a extração. Ele pode ser colocado também de uma forma precoce, ou seja, a gente não aguarda a cicatrização daquele alvéolo após a extração, aguarda uma cicatrização parcial, ou ele pode ser colocado também de forma tardia, após a completa regeneração óssea, após a completa cicatrização óssea daquele lugar onde o dente foi removido. É sempre importante que os nossos tratamentos sejam baseados em evidências científicas, né? Então a gente está com um trabalho aqui bastante clássico, né, do Stephen Chen e do Daniel Buser, e que ele fala justamente desse momento da instalação do implante. Independente do momento da instalação do implante, as taxas de sucesso são similares. Porém, o diagnóstico ele tem que estar muito... Existe um momento ideal para isso. Então, como eu estava falando, a gente tem um implante do tipo 1, que é um implante imediato, tem um implante precoce do tipo 2 e do tipo 3, e um implante tardio, né, quando a gente instala um implante, geralmente aquele paciente que já chega no consultório, né, sem um implante, sem dente, que ele quer fazer um implante. Na região estética, principalmente na região anterior, quando a gente faz o implante imediato, nós temos inúmeros benefícios, porque nós já encontramos toda aquela arquitetura tecidual, toda aquela gengiva, aquele formato de gengiva, aquele formato côncavo da gengiva, as papilas, tudo já formado. Então a gente faz uma exodontia, que nós chamamos de atraumática, muito delicada, sem danificar, e no mesmo momento já faz a instalação do implante. Claro que exames complementares são importantes nesse momento. Nós temos que avaliar a espessura do osso nessa região mais anterior, se tem capital ósseo para esse implante, ter uma estabilidade primária, e fica sempre uma diferença entre diâmetro do implante e diâmetro daquele alvéolo que o implante que estava. Então nós temos que fazer preenchimento, nós temos que fazer algumas manobras para compensar esse alvéolo, para que na fisiologia daquela remodelação óssea nós não tenhamos um problema, ou seja, a curva de aprendizado, o grau de dificuldade técnica é maior, porque é uma cirurgia que ela é totalmente operador dependente. Então a experiência, a expertise do profissional numa região dessa, principalmente na região anterior, conta muito. Para que haja definição de qual técnica a ser escolhida, nós temos que avaliar aquela parte da cirurgia e também a anatomia da região que vai ser operada, né? que vai receber um implante, para que a gente consiga permanecer com essa arquitetura. Nós já estamos aqui, a natureza já deixa isso aqui pronto, então a gente tem que não danificar e manter essa arquitetura. Então temos que avaliar a posição daquele implante no ponto de vista horizontal, que a gente fala, mesiodistal, do ponto de vista antero-posterior também, a espessura daquele osso naquela região, a distância, formato de coroa, então tudo isso é muito importante no que a gente vai trabalhar na região anterior, para que a gente não tenha situações como essas aqui, ó, na literatura. Diâmetro errado do implante, posição errada do implante, aí aconteceu fisiologicamente uma remodelação óssea que expôs aquele parafuso. Então nós temos como compensar e minimizar esses defeitos. Compensar e minimizar, né? Sabendo o que vai acontecer ali, aquela remodelação óssea, você sabendo o que vai acontecer ali naquela anatomia, como compensar essa remodelação óssea. Então isso é muito importante, estar ciente da região que você está trabalhando. O que vai determinar essa escolha é um correto diagnóstico. É um diagnóstico clínico presencial, é um diagnóstico através de radiografias, tomografias, exames complementares que vão nos nortear, vão nos ajudar nessa escolha. Isso não depende de vontade, né? Porque o paciente acha que vai ser melhor dessa forma, que tem os benefícios, que vai ser muitas vezes tratado assim. Então, o profissional é que vai determinar qual que vai ser o melhor momento. É claro que o bom profissional também, ele vai conseguir te explicar de forma clara, assertiva, o porquê dessa decisão.
É importante que você saiba, é importante que você entenda o porquê de fazer um determinado tipo de abordagem e não uma outra abordagem, para que você tenha confiança no profissional e no procedimento que vai ser realizado. As taxas são similares, porém a expertise do profissional e o grau de dificuldade, quando a gente está falando de região anterior, dente da frente, é muito maior, é muito mais difícil, é um desafio muito grande. Por isso, todo cuidado é pouco. Então, o tipo da gengiva, a espessura daquela gengiva, a linha de sorriso, tudo isso é avaliado, é levado em consideração no momento da escolha daquele procedimento.